da dominação para a independência e até a guerra. Nesse vídeo, irei falar sobre as relações entre a Rússia e a Ucrânia. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. As relações entre a Rússia e a Ucrânia são complicadas, apesar dos dois países terem origens em comum. Após a dissolução da União Soviética em 1991, as relações bilaterais dos estados sucessores passaram por períodos de proximidade e tensão. Atualmente, os dois países estão envolvidos na chamada Guerra Russo-Ucraniana. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia reivindicam a herança de Rus, também conhecida como Rússia de Kiev, ou Antiga Rus, que no século X uniu tribos e clãs de várias etnias e origens sob a Igreja Bizantina. A Rus, enquanto formação política, sofria de um processo de fragmentação feudal e sua história é repleta de inúmeros conflitos entre vários príncipes. De acordo com as crônicas da Rússia Antiga, Kiev, a moderna capital da Ucrânia, foi proclamada como a mãe das cidades Rus. Contudo, no século XIII, ocorreu uma invasão mongol que devastou a Rússia de Kiev, e a sua capital foi totalmente destruída no ano de 1240. Após a invasão mongol, as histórias dos povos russo e ucraniano começaram a divergir. Os povos russos se uniram aos remanescentes das províncias do norte da Rússia, crescendo em um poderoso estado russo. Já ao sul, os principados da Galícia e da Volínia surgiram e foram fundidos no reino da Galícia-Volínia. Assim, começou a se formar a identidade ucraniana, que virou o domínio do Grão-Ducado da Lituânia, seguido pela comunidade polonesa lituana. Dentro da comunidade, os militantes cossacos ucranianos recusaram a polonização e frequentemente entraram em confronto com o governo da comunidade, controlado pela nobreza polonesa. Os cossacos ucranianos se rebelaram e buscaram uma união com a Rússia, com a qual compartilhavam grande parte da cultura e religião, o que foi formalizado pelo Tratado de Pereyaslav em 1654. Mesmo com as identidades culturais, nessa época ainda não existia formalmente relações entre a Rússia e a Ucrânia, uma vez que o Estado ucraniano não existia. A partir de meados do século XVII, a Ucrânia foi gradualmente absorvida ao Império Russo, que foi completado no final do século XVIII, com as partilhas da Polônia. O Império Russo, inclusive, possui vídeo aqui no canal. Assim, os russos agora tinham o domínio político sobre o povo ucraniano. O Império Russo considerava os ucranianos e os bielorrussos uma parte da identidade russa e se referia a eles como pequenos russos. Esse ponto de vista foi contestado por grupos nacionalistas ucranianos que ganharam força no século XIX. A percepção de uma ameaça de separatismo ucraniano desencadeou um conjunto de medidas de russificação desse povo. Em 1804, a língua ucraniana como matéria e língua de instrução foi proibida nas escolas. Em 1876, seguiu-se a proibição dos livros ucranianos, apresentações públicas e palestras, e até ocorreu a proibição de textos ucranianos que acompanhassem partituras musicais. Dessa forma, o povo ucraniano foi suprimido pelo Império Russo. A Revolução de Fevereiro de 1917 serviu como pretexto para grupos nacionalistas ucranianos buscarem a soberania da região. Dessa forma, no início de 1918, a Ucrânia declarou sua total independência da República Russa. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia se tornou um campo de batalha na Guerra Civil Russa.
Contudo, as tropas nacionalistas ucranianas foram derrotadas e assim se deu a Paz de Riga, celebrada entre a Polônia e os bolcheviques em março de 1921, que voltou a dividir a Ucrânia. A porção ocidental foi incorporada à Polônia e a parte centro-leste transformou-se na República Socialista Soviética da Ucrânia, parte da União Soviética. Apesar do domínio soviético, o ideal nacional ucraniano continuou. A cultura e língua ucranianas conheceram um florescimento com a adoção da política soviética de nacionalidades. Contudo, esses ganhos foram postos a perder com as mudanças dos anos 30, principalmente com a liderança de Stalin. Entre 1932 e 1933, a Ucrânia vivenciou o Holodomor, que matou milhões de ucranianos. Durante o evento, cidadãos da República Socialista Ucraniana morreram de fome em uma catástrofe sem precedentes em tempos de paz na história da Ucrânia. Estudiosos discordam sobre a importância dos fatores naturais e das más políticas econômicas como causas da fome. É um fato que a fome do Holodomor se estendeu a muitas repúblicas soviéticas, incluindo a Rússia e o Cazaquistão. Apesar disso, o Holodomor foi uma consequência dos problemas econômicos associados às mudanças radicais implementadas durante o período de liquidação da propriedade privada, combinada com a seca generalizada dos anos 30. Apesar da União Soviética ter sido liderada por um georgiano nessa época, Stalin, a opinião popular ucraniana ainda culpa, em parte, a participação russa nesse evento, uma vez que a União Soviética, de uma forma geral, priorizou os interesses russos desde sua criação. Dessa forma, esse evento, que possui vídeo próprio no canal, ajudou a piorar a relação das duas nações. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns membros de grupos nacionalistas ucranianos aproveitaram a invasão nazista para tentar se libertar do domínio soviético. Assim, de início, os alemães foram recebidos como libertadores por muitos ucranianos na Ucrânia Ocidental. Entretanto, os alemães executaram uma política de genocídio contra judeus e a deportações para trabalhar na Alemanha, o que trouxe descontento dos ucranianos. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras da Ucrânia soviética foram ampliadas na direção oeste, unindo a maior parte dos ucranianos sobre uma única identidade política. Ao longo da duração da União Soviética, as relações entre a Ucrânia e a Rússia se mantiveram consideravelmente estáveis. Com o fim da URSS, as relações entre a Ucrânia e a Rússia oficialmente passaram a existir. Porém, elas já de início foram marcadas pela desnuclearização da Ucrânia, que hospedou grandes estoques de armas nucleares durante a Guerra Fria. Quando o país ganhou sua independência, ele herdou o terceiro maior estoque nuclear do mundo. Após a assinatura do Memorando de Budapeste de 1994, entre os Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, a Ucrânia concordou em destruir o resto de suas armas nucleares e em aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em 1996, a Ucrânia transferiu todas as ogivas estratégicas da era soviética para a Rússia. A segunda grande disputa entre as repúblicas foi sobre o destino da frota do Mar Negro, bem como suas bases operacionais, principalmente Sevastopol, na península da Crimeia. A questão foi exacerbada pela declaração do parlamento russo de que a transferência da Crimeia para a Ucrânia, em 1954, era ilegítima. Após anos de intensas negociações, a questão foi resolvida em 1997. O Tratado de Partição dividiu a frota e permitiu à Rússia arrendar algumas das bases navais em Sevastopol, e o Tratado de Amizade fixou o princípio da parceria estratégica, o reconhecimento da inviolabilidade das fronteiras existentes e o respeito pela integridade territorial. Outra grande disputa estava relacionada ao fornecimento de energia, uma vez que vários oleodutos e gasodutos entre a União Soviética e a Europa Ocidental atravessavam a Ucrânia. Essas questões foram amenizadas com a fundação da Comunidade dos Estados Independentes e, assim, grandes parcerias comerciais entraram em vigor. Enquanto a Rússia era liderada pelo nacionalista Vladimir Putin, em 2005 foi eleito o presidente ucraniano Viktor Yushchenko, que possuía uma visão mais pró-Ocidente. Assim, vários problemas reapareceram, incluindo as disputas de gás entre a Rússia e a Ucrânia.
Apesar disso, de uma forma geral, a percepção na Ucrânia em relação com a Rússia depende muito de fatores regionais. Muitos russófonos das regiões do leste e sudeste são abertos a aproximações com a Rússia. No entanto, no centro e ocidente da Ucrânia, que nunca foram partes do Império Russo, existe uma atitude menos amistosa com a Rússia. Durante o governo de Yushchenko, ocorreram constantes tentativas da Ucrânia de aderir à União Europeia e à OTAN, que foram vistas como uma orientação pró-ocidental, resultando na deterioração das relações entre os dois países. Em 2008, durante a Guerra Russo-Georgiana, as relações pioraram ainda mais devido ao apoio da Ucrânia à venda de armas para a Geórgia. Esse conflito faz parte do imperialismo russo, que tem vídeo próprio no canal. A situação de instabilidade entre os dois países mudou consideravelmente após a eleição de Viktor Yanukovych em 2010. Inicialmente, ele buscou ter uma posição ponderada entre a Rússia e o Ocidente. Contudo, a Rússia buscou desencorajar um acordo de livre comércio da Ucrânia com a União Europeia. Dessa forma, em novembro de 2013, Yanukovych suspendeu os preparativos para a assinatura do Acordo de Associação da União Europeia, a fim de buscar relações econômicas mais estreitas com a Rússia. Ficou claro para a população ucraniana, então, que Yanukovych tinha posturas pró-russas. Em 2014, ocorreram uma série de protestos contra o governo ucraniano. Mais de 200 mil pessoas foram às ruas, no que ficou conhecido como Euromaidan, revolução que o governo reprimiu com violência. A pressão popular depôs o presidente Yanukovych e novas eleições foram convocadas, elegendo o presidente pró-ocidente Petro Poroshenko. Vendo a queda de seu aliado na Ucrânia, Putin iniciou seu plano de anexar a Crimeia, a fim de assegurar interesses econômicos e estratégicos. A Ucrânia acusou a Rússia de intervir em seus assuntos internos, enquanto o lado russo negou tais alegações. Após um referendo local controverso, a Rússia reconheceu a Crimeia como um estado soberano. A Ucrânia respondeu com sanções contra a Rússia. Confrontos militares entre rebeldes pró-russos, apoiados por militares da Rússia, e as forças armadas da Ucrânia também começaram na região de Donbás em abril. Esse momento histórico está começando a ser reconhecido como a Guerra Russo-Ucraniana, que começou em 2014 e está em duração até hoje, em 2022. No ano de 2019, foi eleito o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em julho de 2021, Putin publicou um ensaio sobre a unidade histórica de russos e ucranianos, no qual afirma que bielorrussos, ucranianos e russos devem estar em uma nação de toda a Rússia como parte do mundo. O ensaio nega a existência da Ucrânia como nação independente. Em 21 de fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu as repúblicas de Luhansk e Donetsk, estados separatistas ucranianos. Embora a Rússia tenha repetidamente negado quaisquer planos de invasão da Ucrânia, o exército russo avançou no território do país em 24 de fevereiro. Inclusive, possui um vídeo explicando especificamente por que a Rússia invadiu a Ucrânia. O presidente Zelensky anunciou que a Ucrânia cortou todas as relações diplomáticas com a Rússia. Desde então, a guerra se intensificou, causando milhares de mortes. Em junho de 2022, Putin disse que as relações entre a Rússia e a Ucrânia se normalizariam após a conclusão da, entre aspas, operação militar especial. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!